Olá pessoal, sou José Pinto, estamos de volta com mais uma aula de termoquímica e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a entalpia da dissolução, tá ok? Então vamos lá, boa aula! Olá, estamos de volta, essa é a nossa sexta aula de termoquímica e hoje nós vamos falar sobre entalpia padrão de dissolução. Então, aqui na entalpia padrão de dissolução, é a variação de entalpia envolvida na diluição completa em água de um mol de determinada substância. Então, a primeira informação aqui, olha, a diluição é completa, é em água e de um mol de determinada substância. Então, é bom lembrar essa informação, ó. É completa, é em água e é um mol, ok? Dissolução de um mol. Ali aqui nós já vimos aqui, ó, em outras aulas, nas outras aulas anteriores, esse delta significa variação, o H significa energia, ou seja, a entalpia, esse zero aqui significa padrão, e esse dis aqui, nesse caso, vai ser dissolução, tá? Dissolução. Olha, o processo ocorre em duas fases. A primeira fase é uma fase endotérmica, é a quebra das ligações interatômicas. Ou seja, nós temos uma substância, aqui, ó, NaCl. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que essa substância vai receber energia, endo para dentro, vai receber energia e vai acontecer o quê? A separação. Olha, houve o que? Uma separação. Para que houvesse uma separação dessa substância, houve o que? Adição de energia. Então, foi adicionada energia e essa substância separou. Por isso que o processo é endotérmico. Ele adicionou energia à substância e houve uma separação. Ok? Primeira fase. Isso aqui é a primeira fase. São duas fases. A primeira fase é endotérmica, que é a quebra das ligações. Houve uma ruptura e aí separou-se. A segunda etapa é uma etapa exotérmica. É a hidratação das partículas. O que acontece é o seguinte, nós tínhamos aqui, ó, o NaCl, essas substâncias se separaram, que pode ser uma outra substância, que é só um ilustrativo. Houve também aqui uma separação. A primeira etapa. A segunda etapa é a hidratação das partículas, ou seja, como isso aqui, ele diz que essa dissolução é em água, agora o que? A água que está presente no meio, vamos colocar aqui a água, H2O. A água que está presente no meio, o que é que vai acontecer? Ela vai envolver o NaCl e envolver o Cl-. Agora, quem vai envolver quem? A água. A molécula da água é o seguinte aqui, ó. O, H, H. Essa parte aqui é a parte negativa da molécula de água e essa parte aqui é a parte positiva. Então, quem é positivo vai se ligar ao menos. E quem é negativo vai se ligar ao Na+. Ou seja, vai haver uma hidratação desta molécula. Só que para ocorrer essa hidratação desses íons, para que ocorra essa hidratação, ele vai formar uma nova espécie aqui nessa água. Ao formar a nova espécie, vai acontecer aqui uma liberação de energia. Exotérmica quer dizer para fora, exo para fora, e a térmica aqui de calor. Vai acontecer uma liberação de energia. Para quebrar, houve-se uma adição de energia, é a endotérmica. Para formar a hidratação, há uma liberação de energia, tá?
E como é que se calcula isso? Então é só para a gente entender o processo, tá? Que nessa questão da dissolução há dois processos. Só que isso aí não tem como ser perceptível, porque é uma coisa muito rápida, acontece muito rápido. Isso aí é termo de forma didática, que se ensina para a gente aprender e a gente entender como é que ocorre o processo. Primeiro há uma quebra e depois há uma hidratação. E como é que a gente calcula? A gente calcula assim, ó. Olha aqui, a variação de entalpia vai ser o H1, que é a energia 1, mais o H2, ou seja, o 1 não é a endotérmica, a energia que foi adicionada e soma com a energia que foi liberada. O resultado vai ser a variação de energia, tá ok? Aqui nós temos um exercício e esse exercício ele vai nos ajudar a entender esse processo. Olha o que é que fala aqui, ó. A dissolução de um sal em água pode ocorrer com liberação de calor, absorção de calor ou sem efeito térmico. Conhecidos os calores envolvidos nas transformações mostradas no diagrama que segue, está aqui o diagrama, é possível calcular o calor da dissolução de cloreto de sódio sólido em água, produzindo Na+ aquoso e HCl- aquoso. Então, o que acontece é o seguinte aqui, olha. Aqui nós temos a nossa origem da energia. Aqui é a origem da energia, tá? Aqui no nosso gráfico. E essa seta aqui é a seta crescente de energia, tá? Nossa energia aqui, ó. E a nossa substância sólida, que ele falou, que é a substância sólida, que é o sódio sólido, aqui, ó, cloreto de sódio sólido, está aqui. Ele vai ser adicionado em água e a primeira fase do processo ocorre o seguinte, que na hora que é colocado em água, há uma separação. Para haver essa separação, há uma absorção de energia. Foi energia injetado nessa substância para que houvesse uma separação. E quanto foi essa quantidade de energia? Está aqui, ó, 766 kJ para cada mol. E esse mais significa o quê? Que a energia foi adicionada à substância. Ou seja, aqui, ó, essa seta para cima, e ele saiu desse nível de energia e passou para cá, ó. Então, quando foi adicionado em água, o Na+, agora isso aqui, olha aqui, gasoso, isso aqui é a energia dele gasoso, mais o cloreto menos, que é o cloro menos, gasoso, Cl menos gasoso. Ele foi adicionado essa energia nele, para ele se tornar essa espécie. Na mesma hora, o que é que houve? Houve uma hidratação. Então, nessa hora, há uma liberação de calor, porque a energia dele fica lá em cima. Mas quando houve a hidratação, aí ocorre a segunda etapa, que é a etapa exotérmica, uma liberação de calor. Então, essas substâncias agora vão se unir, ou seja, vão ficar hidratadas, melhor dizendo, na água. O que acontece? A energia vai ser liberada. Quanto? Olha aqui, ó, essa seta dizendo a quantidade de energia que vai ser liberada. E aqui está, ó, 760 kJ por mol, tá? Então, aqui, olha, entendendo? Primeira etapa, houve absorção de calor, energia foi injetada, endotérmica. Segunda etapa, houve uma liberação de calor, a segunda etapa. Ou seja, se a gente observar, ele estava nessa energia e quando terminou o processo, ele estava nessa energia aqui, ó. Ou seja, a variação de energia vai ser isso aqui. Ele ganhou energia e perdeu energia. Essa vai ser a variação de energia. Então, vamos ver o que fala aqui as alternativas, tá? A gente já estudou o gráfico, já deu uma olhada aqui no gráfico, vamos ver as alternativas. Letra A. É acentuadamente exotérmica, envolvendo cerca de 113 kJ. Olha só o que fala o comando, que com os dados fornecidos pode-se afirmar que a dissolução de um mol desse sal é acentuadamente exotérmica. Então, vamos ver. Essa reação que ocorreu, o processo inicial até o final, é uma reação exotérmica ou é endotérmica? Vamos dar uma olhada? Primeiramente, vamos calcular aqui, ó, a variação de entalpia. Primeiramente, é importante fazer isso para a gente saber o resultado. Se ele for positivo, foi endotérmica. Se for negativo, vai ser exotérmica. A variação de entalpia de dissolução é igual aqui
a entalpia 1, que é a primeira etapa, mais a entalpia 2, que é a segunda etapa. Então, olha aqui, ó, a entalpia, a variação de entalpia de solução é igual. Quem é a primeira etapa? 766. 766. Ó. A primeira etapa foi a absorção de energia, mas a segunda etapa, quem foi a segunda etapa? Menos 760. Então, vai ser mais menos 760. Então, a variação de entalpia vai ser igual 766 menos e mais menos 760. Então, a nossa variação de entalpia vai ser igual 766 menos 760 vai ser 6. Só que o 6 positivo. Então, essa vai ser a nossa variação de entalpia. Vai ser kJ por mol. Então, diante dessas alternativas, já calculamos, vamos ver aqui o que ele fala aqui. Ó. É acentuadamente exotérmica, envolvendo cerca de 110 kJ. Olha, nós vimos aqui que ele envolve 6 kJ, não 103 kJ. Então, essa alternativa está errada. Até porque também esse termo exotérmico aqui vai estar errado, que a nossa... pelo nosso cálculo, ela é endotérmica e não exotérmica. Então, esses dois termos aqui, esse valor e esse termo, já faz com que essa alternativa aqui esteja errada. Segunda, é acentuadamente endotérmica. Olha, pelo termo endotérmica, vai estar certo, porque endotérmica é. O termo acentuadamente, não, porque não é muito endotérmico, mas tudo bem. Então, vamos dizer que ela seja endotérmica, que estaria certo, envolvendo cerca de 113? Não, não é 113. Então, esse termo faz com que a nossa alternativa aqui também esteja errada. Tá? Embora eu disse que o termo aqui endotérmico pode estar certo, acentuadamente não, porque aqui significa uma grande energia. Mas, considerando, vamos ver, endotérmica sim, mas 113 não. Ocorre sem troca de calor? Olha, houve uma troca de calor. Então, isso aqui também está errado. É pouco exotérmica? Olha, se é exotérmica, nós já vimos que não, porque ela é endotérmica. Envolvendo menos de 10 kJ, olha, envolveu menos, isso aqui está certo. Mas só que é exotérmica, está errado. É pouco endotérmica? Olha, é pouco endotérmica. Essa daqui pode estar certa. Essa aqui está certo. Envolvendo menos de 10 kJ? Isso, menos de 10. Então, essa aqui é a alternativa certa. Ó. É pouco endotérmica, positivo, envolvendo menos de 10 kJ. Menos de 10, envolveu 6. Então, essa aqui é a alternativa correta.